Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Boa noite. Esperar o resto da turma entrar aí e a gente começa, tá? Ok.
Boa noite. Boa noite, boa noite. Pessoal, então hoje, né, o Isaac e o Nicolas e o Christian e o Marcelo, né? Esperar mais um pouquinho aí o resto entrar para a gente conseguir dar início então, tá? Beleza. E, professor, o Nicolas disse que vai se atrasar uns 15 minutos, Então a gente tá? começa pelo grupo do Christian, só vamos esperar o Marcelo chegar então. Boa noite, boa noite. Tá. Fala, Christian, tudo bem? Estamos indo. Vocês me mandaram um trabalho aqui, eu vi que tu me mandou por e-mail. Mandei. Chegou a abrir ou não? Então já vou baixar ele agora, então. Não sei, né? Ficou até perguntar, eu ia perguntar para o senhor mais cedo, mas. Que eu me esqueci, eu achei que esse trabalho era para a semana que vem. Eu tive que fazer as pressas do serviço hoje ali. Tranquilo. Boa noite. Prontos para apresentação? E vamos baixar aqui o trabalho. Beleza, Christian e Marcelo, estão prontos? Vou colocar então o trabalho aqui na tela para a gente poder dar sequência. Beleza? Prontos? Tranquilos? É com vocês, então, Luiz. Vamos começar, professor? Pode começar. Bom, o nosso trabalho que a gente está fazendo é sobre o torque, escorregamento e influência no motor. É eu e o Marcelo. Então, o torque ele é um momento de força e a tendência que é uma força tem de rotacionar um corpo sobre o qual ela é aplicada. O torque é um vetor perpendicular ao plano formado pelos vetores de força e raio de rotação. O vetor do torque pode ser calculado por meio de produto vetorial entre força e a distância. Sempre que uma força for aplicada a alguma distância do eixo de rotação de um corpo, esse corpo estará sujeito à rotação. Se esse corpo não está rotacionando ou rotaciona com velocidade angular constante, dizemos que ele se encontra em equilíbrio rotacional. O equilíbrio rotacional, ele indica que a resultante dos torques que atuam sobre um corpo é nula e, por isso, esse corpo rotaciona com velocidade constante ou nula. Em outras palavras, quando o torque resultante sobre um corpo ele é nulo, esse corpo não apresenta aceleração angular. O torque ele pode ser entendido como um agente dinâmico das rotações. Dessa forma, ele está para os movimentos de rotação, assim como a força está para os movimentos de translação. E se quisermos fazer que um corpo gire em torno de alguns pontos, devemos exercer um torque sobre ele.
Depois temos as unidades de torque ali, que de acordo com o sistema internacional é o Newton, vezes metro, N vezes M. Por definição, quando um corpo é rotacionado no sentido horário, seu torque é negativo. No caso contrário, o torque aplicado sobre ele tem um módulo positivo. Além disso, a direção é o sentido do vetor do torque. Podem ser facilmente determinados por meio da regra da mão direita. Aí tem uma explicaçãozinha aí, professor. Tem o desenho, né? Aí embaixo nós temos o torque, ele pode ser determinado fechando a mão direita com força. Ele é determinado pela direção do dedão. Aí no desenho temos... E agora temos uns exemplos de torques. Quando abrimos uma porta, aplicamos uma força em um ponto distante do seu eixo de rotação. Dessa forma, nós imprimimos sobre ela um torque maior. Outro exemplo é quando pedalamos em uma bicicleta de marcha. É possível notar que quando maior for o diâmetro de sua coroa, maior será o torque produzido por cada pedalada. E um outro exemplo também, ao usar uma chave de fenda, possível perceber que quanto maior for o diâmetro do seu cabo, maior será a facilidade de apertar ou remover os parafusos. Depois temos aqui como calcular a velocidade de um motor elétrico. Os motores síncronos possuem velocidade fixa e são utilizados para grandes cargas, pois sua fabricação possui custo elevado, o que inviabiliza a produção de motores de pequeno porte, ou quando se necessita de velocidade constante na aplicação. O seu estator é energizado em corrente alternada, enquanto seu rotor é energizado em corrente contínua. Provavelmente, de uma excitatriz a interação entre os campos do estator e do rotor proporciona ao rotor girar na mesma velocidade do estator. Já os motores assíncronos, tipo gaiola, o estator é energizado em corrente alternada, enquanto o rotor possui apenas barras circuitadas entre si. O campo gigante do estator induz correntes e tensões no rotor, fazendo surgir um campo de sentido contrário no rotor. A interação entre os campos do estator e do rotor proporciona ao rotor girar numa velocidade menor que a do estator. Então, no motor existe a velocidade de rotação do campo do estator e a velocidade de rotação do motor. A diferença entre as velocidades do campo do estator e do giro do motor é chamada de escorregamento. Nos motores simples, o rotor irá girar na mesma velocidade do campo do estator, ou seja, não há escorregamento. Já nos motores assíncronos, o motor irá girar numa velocidade menor que a do campo do estator, ou seja, há escorregamento. Então, somente motores assíncronos possuem escorregamento. A velocidade do campo girante de um motor elétrico assíncrono depende da quantidade de polos do motor e da frequência da rede na qual o motor está energizado. Depois tem uma tabelinha ali, professor. Temos os cálculos também, como é feito para calcular a velocidade da velocidade do campo girante do estator de um motor assíncrono. Tem a fórmulazinha embaixo. E depois já tem um outro cálculo mais embaixo, que é do escorregamento, que é possível realizar o cálculo para encontrar o valor em rotação por minuto ou em porcentagem. Para isso, deve-se utilizar as fórmulas abaixo. Tem mais uma fórmulazinha que é do escorregamento ali. Depois temos mais outras ali. Na placa de dados de um motor elétrico é informado que a sua rotação é de 1.730 rotação por minuto. E tem qual o escorregamento desse motor? Aí tem uma perguntinha aqui que a partir da velocidade informada de 1.730 RPM, já podemos concluir que esse motor possui 4 polos. Rotação síncrona de 1.800 RPM. Então, é feito o seguinte cálculo. Eu não preciso falar esse cálculo, né, professor? Eu vou deixar para
Não. Dessa forma, descobrimos que o escorregamento é de 70 rotações por minuto, o que equivale a 3,88% da rotação síncrona. Veja comigo, Christian. Oi. Influência do motor. Quando um fabricante divulga os números de polo e torque de um motor, acredita-se que se trata de um número fixo, o qual não se sujeita a nenhum tipo de variação. Qualquer problema de energia manifestado na tensão, corrente ou nas variações de frequência que resulte na falha ou má operação de equipamentos, Resende 2015, essas alterações ocorrem em várias partes do sistema elétrico, seja nas instalações de consumidores ou no sistema suprido de da concessionária. De acordo com essa teoria, a redução de velocidade com redução da frequência, aumentando o torque devido à redução da velocidade e redução do escorregamento. Entende-se por tensão e frequência nominal a tensão e frequência para o motor para a qual o motor foi projetado. Estudos mostram que existe uma tolerância à variação de tensão e frequência em motores de indução. Só isso? Deixou aqui? Ô, professor, eu botei ali para o senhor ali 2 videozinhos, rapidinho aquele ali. Tá, vou colocar então. Pessoal, ainda estão aí? Conseguem me ouvir? Sim, professor, estamos te ouvindo. Ok, estamos ouvindo aí. Ah, tá. Achei que a gente tinha caído. Bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre escorregamento em motores de indução trifásico. Vamos lá, pessoal. Bem, pessoal, no vídeo anterior eu tinha mostrado para vocês falando sobre a velocidade síncrona nos motores de indução trifásico, que é aquela velocidade referente ao campo magnético, né? A quantidade de polos, a relação que isso tem com a frequência da rede. Eu mostrei lá para vocês o cálculo e aí a gente viu que se eu mudar o número de polos ou se eu mudar a frequência, eu vou ter uma variação da velocidade do meu motor. E aí a gente tem que perceber o seguinte, a velocidade do campo girante, pessoal, ela nunca é a mesma velocidade que eu tenho no eixo do meu motor. Então eu acoplei uma carga lá no eixo do meu motor e pus esse motor para girar, eu vou ter uma velocidade no campo girante e esse eixo ele vai estar girando um pouco mais devagar, devido a vários fatores, né? Um deles é as cargas que são acopladas no eixo do motor, o atrito entre o rolamento, né, e o eixo e outras perdas que vão acontecer aí naturais, né, nesse sistema mecânico do motor. A velocidade do eixo ela é menor do que a velocidade do campo girante. Essa diferença, né, entre a velocidade síncrona, que é a velocidade do campo girante, e a velocidade que eu encontro no eixo do meu motor é o que a gente chama de escorregamento. Então, é uma relação entre essas duas velocidades. E essa relação ela é dada em um valor percentual. Quantos por cento é o escorregamento do meu motor? Ou seja,
quantos por cento a menos o meu eixo vai estar girando em relação ao campo girante. Então aquela informação que vem descrita no corpo do motor, ela pode vir de duas maneiras. Ela pode vir como a velocidade síncrona do motor, ou ela pode vir como a velocidade já calculada com escorregamento, né? Então, alguns motores você encontra essas duas velocidades. E aí vem descrito se é a velocidade síncrona ou se já é a velocidade considerando o escorregamento. Em alguns motores eu já vi lá como velocidade mínima, né? Que seria a velocidade mínima considerando a carga que aquele motor suporta, né? A fórmula, né, do escorregamento é uma fórmula relativamente simples, que ela já me dá o valor em termos percentuais. Ela fala que o escorregamento é igual à subtração da velocidade síncrona com a velocidade no rotor, dividido pela velocidade síncrona, multiplicado por 100, para já me apresentar um valor em termos percentuais. Vocês estão vendo aí a fórmula aparecendo na tela, e eu vou dar um exemplo para a gente calcular o escorregamento de um motor, tá? Então eu tenho um motor, né, de 220 volts corrente alternada, trifásico de 60 Hz. Ele já tem a velocidade síncrona dele calculada, os 1200 RPM, que é um motor de 6 polos a 60 Hz. E a velocidade medida, né, no eixo é de 1165. Então eu tenho a velocidade do campo girante de 1200 e a velocidade no eixo de 1165. Eu quero saber qual que é o percentual de escorregamento desse motor. Então eu vou colocar lá na fórmula, né? S é igual a subtração de ns sobre n dividido por n multiplicado por 100. Então, transformando isso em números, vou ter lá 100 é igual a 1.200 RPM menos 1.165 RPM dividido por 1.200 multiplicado por 100. Eu vou ter lá que S é igual a 35 dividido por 1.200 multiplicado por 100. S é igual a 0,0291 vezes 100, o que vai me dar aí 2,91%, que é o escorregamento desse motor. Então, se eu tiver um motor que tem 1.200 RPM de campo girante e tem uma velocidade medida no eixo de 1165, o escorregamento desse motor vai ser um escorregamento de 2,91%. O escorregamento, pessoal, ele é usado em projetos, né? Eu vou calcular uma máquina, eu preciso de uma velocidade X, eu tenho que adequar o meu motor com escorregamento adequado para aquela velocidade que eu preciso atingir. Então esses valores do escorregamento são usados lá no projeto para mim saber qual que é a velocidade síncrona do motor e qual que é a velocidade que esse motor vai atingir com a carga que eu estou empregando nele. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários, queremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber as nossas atualizações. Inscreva-se também em nossa lista VIP de e-mail no site mundodaelétrica.com.br. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Precisa de um site? Beleza. Agora vamos ver o segundo vídeo do colega. Neste vídeo, nós iremos aprender a como fazer os Estão ouvindo o vídeo? cálculos de velocidade, torque e potência para os motores. Para executarmos o cálculo de velocidade do motor... Estão conseguindo ouvir, pessoal? Positivo. Sim. Motores tipos universais, que são chamados de gaiola de esquilo, que são dispositivos de velocidade constante, onde a velocidade é determinada pela frequência da rede de energia. Se esses motores operarem a uma velocidade menor do que a especificada, dada pela frequência, eles correm o risco de sobreaquecerem e com isso queimarem. Para calcularmos a velocidade de um motor de indução, devemos usar a seguinte fórmula: VRPM, que é a velocidade sincronizada em revoluções por minuto, 120, que é uma constante, vezes a frequência da rede de energia, que é medida em Hz, dividido pelo número de polos do enrolamento do motor, representado aqui pela letra P. Vamos a um exemplo de aplicação.
Vamos imaginar que a velocidade de um motor de 4 polos é alimentado por uma rede de energia de 60 Hz. Neste caso, o VRPM é igual a 120 vezes a frequência, que é 60, dividido por um número de polos, que são 4. Chegamos a um resultado de 1.800 revoluções por minuto. Agora, nós iremos calcular o trabalho. O trabalho de um motor é dado pelo produto da força pela distância. Como força, podemos entender qualquer causa que muda a posição, movimento, direção ou ainda a forma de um objeto. A resistência é qualquer força que tende a impedir o movimento de um objeto. Logo, o trabalho é realizado para se vencer uma resistência. Para calcular o trabalho de um motor, devemos aplicar a fórmula W, que é o trabalho, é igual a força, medida em newtons, vezes a distância, medida em metros. Para um exemplo de aplicação, podemos imaginar um trabalho realizado para se levantar um peso de 25 newtons ao longo de uma altura de 30 metros. Então, nós teremos o trabalho é igual a 25 newtons vezes 30 metros, chegando ao resultado de 750 newtons por metro. Agora, vamos calcular o torque. E o torque é a força que aparece no eixo de um motor quando ele gira. Trabalha da mesma forma que o próprio trabalho, lembrando que o torque é uma força atuando a uma distância, sendo medida em newtons por metro. Porém, diferentemente do trabalho, o torque existe mesmo quando não há movimento. Para calcular o torque, devemos usar a fórmula T, que é torque, é igual a força vezes a distância. Força medida em newton, distância medida em metro. Um exemplo de uma aplicação que podemos dar, podemos imaginar como calcular o torque de um motor que produz uma força de 60 newtons a uma distância de 0,3 metros do centro do seu eixo. Então, nós temos que o torque é igual a 60 newtons vezes 0,3 metros, chegando ao resultado de 18 newtons por metro. Agora nós vamos executar o cálculo de potência. A potência elétrica de um motor pode ser tanto especificada em HP, cavalo de potência, como em watts. Um HP é equivalente a 746 watts. Lembrando que o watt é a potência despendida por uma corrente de 1 ampere ao circular entre dois pontos de um circuito em que haja uma diferença de potencial de 1 volt. Para calcularmos a potência de um motor em HP, a partir de sua especificação em watts, usamos a seguinte fórmula. HP, cavalo de potência, ele é igual a V, que é a tensão medida em volts, vezes I, que é a corrente que é medida em amperes, a eficiência de um motor, dividido por 746, que é uma constante. Vamos a um exemplo de aplicação, onde nós devemos medir a potência em HP de um motor ligado a uma rede de energia de 220 volts. Lembrando que esse motor puxa uma corrente de 4 amperes e tem uma eficiência de 80%. Então, o cavalo de potência é igual a 220, que é a voltagem, vezes 4 amperes, que é a corrente, e uma eficiência de 0,80, que é a eficiência do motor, tudo isso dividido por 746, que é um cavalo de potência em watts. Chegamos à conclusão de que o resultado neste caso fica de 0,943 cavalos de potência. Para finalizarmos, vamos calcular agora a velocidade sincronizada. Os motores alimentados pela rede de energia são considerados motores de velocidade constante. Isso ocorre porque o movimento de tais motores é determinado pela frequência da corrente alternada que os alimenta e pelo número de enrolamentos que possuem. Os motores projetados para operar na rede de 60 Hz possuem velocidades sincronizadas com valores típicos de 3.600, 1.800, 1.200, 900, 720, 600, 514 e 450 RPM. Para calcular a velocidade de um motor desse tipo, devemos usar a seguinte fórmula. RPM é igual a 120 vezes a frequência, que é da rede de energia, dividido por N, que é o número de polos do motor. Um exemplo de aplicação que podemos utilizar é descobrir a velocidade sincronizada de um motor de 4 polos que opera alimentado por uma rede de 60 Hz. Então, nós temos o RPM, que é igual a 120 vezes 60, que é a frequência da rede de energia, dividido por 4 polos.
chegamos à conclusão que o RPM desse motor é de 1800. Para concluirmos esse vídeo, vale lembrar que nas aplicações que envolvem motores alimentados pela rede de energia, é preciso levar em conta os valores dos parâmetros indicados para que tenhamos uma operação correta. O motor girando em velocidade abaixo da especificada, porque não tem torque suficiente para movimentar uma carga, pode significar problemas de sobrecarga que podem resultar na sua queima. Fique atento. Você pode... Beleza, então, pessoal, olha só, não vou fazer nenhuma consideração agora, vou passar para o próximo grupo para dar tempo de todo mundo apresentar. Ok. Paulo, eu faço as minhas considerações, tá? Prontos, então? Nicolas, prontos? Bora. Beleza. Eu vou pegar um trabalho aqui. Aí vocês não conseguem compartilhar a tela, né? Eu vou compartilhar aqui no meu. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Nosso trabalho é sobre a corrente nominal. Estão conseguindo ver a Corrente tela? nominal. Tá, para nós está aparecendo. Tá. Ok. Corrente nominal, o que é? A corrente nominal nada mais é do que a corrente que se espera de um determinado equipamento ou máquina. Ou seja, a corrente nominal é a quantidade de amperes necessária para que a máquina tenha um funcionamento satisfatório. É importante destacar que não são todos os equipamentos ou máquinas que consomem exatamente a corrente nominal, sendo necessário calcular essa corrente nominal. Mas geralmente a corrente nominal é indicada pelos próprios fabricantes das máquinas e equipamentos. A corrente nominal também pode ser utilizada para expressar a capacidade máxima de corrente elétrica de um determinado aparelho, máquina ou dispositivo. É capaz de suportar sem que os mesmos sejam danificados, garantindo dessa forma um bom desempenho. A corrente nominal, além de servir para o dimensionamento de condutores e dispositivos de proteção, também é possível utilizá-la como passagem de parâmetro para indicar a potência elétrica de máquinas e equipamentos elétricos, sendo esta uma prática muito comum. A corrente nominal nas máquinas elétricas é o valor de corrente elétrica previsto no cálculo de uma determinada máquina, sendo que logo após a sua construção é verificado o quanto a máquina elétrica é capaz de suportar de intensidade de corrente elétrica, de forma com que tenha a máxima eficiência possível, sem ter danos e mantendo a conservação da máquina em bom estado. Vale a pena destacar que esses ensaios feitos nas máquinas elétricas são previstos nas normas de fabricação das máquinas. Aí, como calcular? Para calcular a corrente nominal dos motores de indução trifásico, temos que ter em mãos alguns dados que são encontrados nas placas dos motores. Iremos calcular a corrente nominal para um motor de indução trifásico que está sendo alimentado por um sistema trifásico de 220 volts, com a potência de 3 CV. Um motor de potência de 0,85 e rendimento de 87,5. O cálculo para a corrente nominal é bem simples, basta usar a fórmula abaixo. Aí a gente tem a fórmula abaixo aí, e logo passando a imagem das fórmulas, aí tem um videozinho explicando.
compartilhar a tela aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer o cálculo de corrente nominal de motores trifásicos. Considerando a fórmula da potência, nós temos que corrente é igual a potência dividido sobre tensão. Como nós estamos falando de um sistema trifásico e estamos falando de motor, alguns outros termos têm que ser levados em consideração quando eu falo sobre essa fórmula da corrente. Então eu vou considerar que N, que vai ser nossa corrente nominal, vai ser potência dividido sobre tensão vezes raiz de 3, porque eu estou falando de um sistema trifásico, meu motor é um motor trifásico, N, que vai ser o rendimento do meu motor, e cosseno φ, que é o meu fator de potência. Considerando que um CV é igual a 736 watts, e quando eu estou falando de motor, a potência de motor ela sempre vai ser demonstrada, né, nas placas de ligação dos motores lá, como sendo em CV. Então eu tenho que fazer essa conversão. Então eu vou mudar a minha fórmula e eu vou pôr, em vez de potência, eu vou pôr CV vezes 736 watts, que vai ser a potência do meu motor, ok? Considerando que N vai ser a corrente nominal, CV, potência em cavalo-vapor, né, porque eu estou falando de motores, V vai ser tensão. A raiz de 3, igual eu falei, ela é usada porque eu estou falando de um circuito trifásico. N vai ser o rendimento do motor. Rendimento do motor literalmente é a quantidade de trabalho que esse motor vai transformar de energia elétrica em trabalho em giro lá no meu rotor, né, do meu motor. Então é a quantidade que ele consegue render, né, transformar a energia elétrica em movimento mecânico lá no meu motor. E o cosseno φ é o fator de potência que eu tenho que levar em consideração para o meu motor. Tanto o rendimento quanto o cosseno φ, pessoal, isso é tabelado de acordo com o motor, né? Então a gente consegue achar tabelas aí relacionando o fator de potência e o rendimento do motor de acordo com o número de polos lá do meu motor. Então, dados do meu motor para o exemplo que a gente vai fazer. Eu peguei um exemplo de um motor que eu tenho aqui no laboratório, né, que é um motor de potência de 5 CV. A tensão de alimentação desse motor é 380 volts. Pela tabela, né, e também pela placa de ligação lá, eu tenho que o rendimento desse motor é 80%. Lá na fórmula eu não vou usar percentual, vou usar o número absoluto, que vai ser 0,8. E o fator de potência, 0,72 para esse motor que eu estou trabalhando aqui, ok? Então vamos escrever tudo isso lá na fórmula. Eu vou ter que IN é igual a 736 vezes 5, que é a potência lá do meu motor, 380 é tensão, raiz de 3 por se tratar de um motor trifásico, 0,8 o rendimento e 0,72 o meu fator de potência, o meu cosseno φ, ok? Fazendo a multiplicação disso tudo, 736 vezes 5, 3.680. E aqui embaixo, 380 vezes raiz de 3, que é 1,73, vezes 0,8, vezes 0,72, eu vou ter 378,66. Então, a minha corrente nominal vai ser 3.680 dividido por 378,66, ok? Isso vai me dar uma corrente nominal de 9,72 amperes. Então, a corrente necessária para o meu motor trabalhar nominalmente, quer dizer, a partir do momento que ele atingiu a sua velocidade normal, né, depois do pico de corrente, é de 9,72. Sabendo que na ligação do motor eu vou ter um pico de corrente, após a estabilização dessa corrente, esse motor vai trabalhar com 9,72 amperes de corrente nominal. Então, esse foi o cálculo aí para a corrente nominal de um motor trifásico. Espero que tenham entendido. No mais é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo.